Bem-vindos, pessoal! Olá, eu sou Daniel Pavel, seu corretor e consultor imobiliário aqui na Flórida. Essa daqui é a Fernanda Pavel, minha queridíssima esposa. Oi, gente! E hosts também desse programa, desse nosso Pod Pavelcast, que por enquanto está chamando assim. E hoje a gente tem o prazer enorme de receber aqui com a gente o Thiago Ataide. Ele é o dono da WRA, nossa corretora, é o nosso broker aqui em Orlando. Ele que nos dá todo o auxílio como corretores aqui, a imobiliária dele. A gente agradece por ele ter aceitado o nosso convite e também ele vai dividir um pouco com a gente a experiência que ele tem no mercado imobiliário de mais de 10 anos aí de mercado. A WRA está fazendo 10 anos esse ano. Ele tem mais do que isso trabalhando no mercado. E ele já passou por várias situações de altas e baixas no mercado. E hoje ele vai nos falar um pouquinho sobre como estava o mercado na pré-pandemia, durante a pandemia, até agora, esses dias de hoje, e a perspectiva que ele tem futura do mercado de imóveis na Flórida como um todo, né? No geralzão. Mas antes a gente quer saber um pouquinho quem que é o Thiago. Conta um pouco de você pra gente, Thiago, pra nossa audiência. Obrigado, viu? Primeiramente, queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, pessoas boas demais. Prazer é nosso. O prazer é nosso. E é sempre um prazer também falar um pouco sobre real estate, que é uma paixão, e falar um pouco sobre vendas, que é outra paixão. Eu entendo, é outra paixão. Enfim, eu comecei mesmo a trabalhar com vendas do nada. Acho que eu sempre falo que a minha primeira experiência com vendas mesmo foi quando eu comecei a trabalhar num shopping aqui com os passarinhos, eu tinha que vender foto. E logo depois eu comecei a servir mesas, sabe? A ser garçom, e eu tive experiência com vendas lá também, porque eu sempre teria que vender um pouco de comida, vamos dizer assim. E em 2010 eu fui apresentado que eu poderia ter uma licença de corretor e comecei a trabalhar com isso, sabe? Eu comecei a vender imóveis e tudo, e sempre fui um fã do melhoramento pessoal. E comecei a aprender um pouco sobre vendas, sobre self-improvement, self-development, e cresci com isso também. E logo em seguida, em 2013, veio a WRA mesmo. Eu era um corretor, eu abri imobiliário em 2013 e comecei a trazer um pouco dessa experiência também para as pessoas, a plantar essa sementinha dessa minha paixão nas pessoas também, onde elas possam... E quando você começou a WRA, era você e a Débora? A Débora, gente, é a esposa do Thiago. Ela é sensacional, ela tá... Quem manda aqui é ela. Isso é verdade, isso eu não nego. Ela é o pescoço, gente. E eram vocês dois e quem mais? A WRA ela começou em 2013, como eu falei. A gente tinha uma salinha, a gente alugou uma sala aqui perto. E era uma sala que basicamente era menor que mais ou menos o tamanho desse ambiente que a gente está aqui agora, que era dividido em duas. E começou eu, a Débora. Na verdade, a Débora não tinha licença e a gente tinha acabado de ter a nossa primeira filha. Então a Débora ela trabalhava basicamente em casa, cuidando de Laura. E a gente tinha uma secretária e tinham dois amigos que vieram trabalhar com a gente. E a WRA começou assim. Que bacana. Bacana demais. Hoje, 10 anos depois... 10 anos depois a gente já... É outra história agora. É outra história. Foi no fim do ano ou no começo do ano que abriu ela? Foi, se não me engano, acho que foi em setembro. Foi no dia 11 de setembro. No September 11. Eu tenho até que ver, mas Débora fez um comentário comigo que foi no September 11. Eu tenho quase certeza que foi no September 11. Que legal. Que a gente abriu. Coincidência. E desde então a gente só veio crescendo. A gente passou 7 meses nesse escritório. Quando saiu desses 7 meses, a gente conseguiu, acho que, crescer para uns... se eu não me engano, acho que uns 8 corretores. E depois a gente foi para uma sala um pouquinho maior. E na época a gente tinha aberto junto uma empresa de administração de casa temporada. E as duas empresas começaram a crescer. Aí a gente acabou alugando o escritório que a gente está hoje. Legal. E eventualmente eu acabei comprando o escritório. E
continuamos crescendo, então precisando fazer reforma para colocar mais salas. Precisando do escritório do lado. É, aqui, né? é verdade. O escritório do lado é um restaurante. restaurante. E hoje, gente, hoje você está com quantos corretores? Hoje a gente está com 131. 131 corretores, gente. Grande maioria brasileiros. A maioria brasileiros, e a nossa proposta é essa, né? É servir, acima de tudo, a comunidade brasileira. Foi quando eu comecei, servindo o brasileiro, que venha para cá para fazer investimento, ou para simplesmente comprar uma casa de férias. E, na verdade, tudo isso aí se desdobrou em um grande hub de investidores. Legal. Onde a gente reúne pessoas boas que dolarizam o patrimônio deles e a gente consegue isso daí, fazer esse dinheiro gerar uma receita em dólar. E essas casas de temporada que ele falou ali no começo, que ele abriu uma empresa de administração de casa de temporada. A casa de temporada, gente, para quem não sabe, é a casa que pode ser alugada por poucos dias, de 1 dia a 7 dias, o tanto que a pessoa quiser ficar aqui em Orlando a passeio. Então é a temporada. Verdade. O investidor compra, deixa lá para alugar, põe no Airbnb, põe em várias plataformas e vai ser remunerado por aqueles períodos que ele está aqui. Enquanto ele não está usando a casa, ele remunera a casa gera uma renda para ele. E é uma renda boa que vai ajudando a pagar os custos da própria propriedade. Né? Eu comparo muito isso daí a você ter uma casa na praia. Você mora em São Paulo, tem uma casa no Guarujá, por exemplo. Um apartamento lá. E esse apartamento ele gera custos fixos, mensais. Basicamente o que uma casa de temporada faz, ele ajuda a pagar todos esses custos. Legal. Sabe? Eventualmente sobra ou não, um pouco. Tiago, você tem um conhecimento muito grande no mercado imobiliário e à frente da WRA, você é um líder exemplar. Todo mundo é seu fã aqui dentro. Sempre foi assim? E de que forma que você acha que isso contribuiu para que você chegasse até aqui? Isso daí é uma boa história. A gente tem tempo hoje, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu teria minha licença aí no final de 2010, começo de 2011. E comecei a trabalhar com corretagem. E não era um bom vendedor, tá? Assim, eu tinha essa experiência com vendas, eu era sempre sorridente, falastrão. Mas, assim, a técnica de venda mesmo, ela foi adquirida com o tempo. E 2011, um ano, assim, sem muito sucesso. 2012 comecei a dar aquela engatada, 2013 explodi. Entendi. E os Estados Unidos estava saindo uma crise imobiliária. Exato, lembrando que, assim, quando eu comecei, ninguém atendia o brasileiro, vamos dizer assim. E era um nicho muito... interessante, entendendo-se que pelo fato de que o Brasil estava num boom econômico, o dólar estava 2 para 1, e o brasileiro estava viajando muito. Estava mesmo. Tá? Era boa. Então, e eu trabalhava na época em um restaurante que ia brasileiros lá, sabe? Então, assim... Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. E eu ia, literalmente, eu abordava as pessoas que iam comprar comida para você comer. Eu dava um jeito de falar sobre real estate para ver se eu conseguia puxar o cliente ali. Mas, enfim, e isso eu continuei bastante. Eu fazia muito isso depois que eu tirei a licença de corretor. Eu trabalhava no restaurante à noite e durante o dia de corretor. Eu passei 1 ano e meio fazendo isso. Mas... Enfim, em 2013 eu comecei a ir bem, em 2014 muito bem também. Em 2013 eu abri a imobiliária. Eu já estava com bastante cliente, estava indo bem mesmo. Entendi. Tá? E tive aquela brilhante ideia que todo mundo tem, né? Putz, eu sou um bom vendedor de imóvel, qual é o próximo passo? Vamos abrir a imobiliária, sabe? E eu até falo isso num vídeo uma vez que, tipo, depois eu vi a besteira que eu fiz, porque... A gente não percebe, mas eu troquei de profissão. Eu só fui perceber depois. Eu passei de vendedor para ser administrador de empresas. E principalmente administrador de pessoas. E esse é o principal problema. Então, assim, 2014, final de 2014, tive que fazer terapia. Porque eu estava trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes como vendedor. E também estava ganhando muito menos do que eu ganhava antes. Eu tenho que resolver o problema dos outros.
E eu ficava na expectativa, eu tinha ansiedade pelos corretores que não estavam vendendo bem. E, tipo, assim, eu comecei a fazer essa introspecção. Como é que eu consigo melhorar? O que eu faço? Ou eu fecho esse negócio aqui e volto a vender e vivo feliz para sempre. Ou eu, assim, trinco os dentes e encaro o bicho. E foi quando eu comecei a ver a empresa com outros olhos. Onde eu teria que realmente melhorar com pessoas e começar a ajudar pessoas, ajudar os corretores a vender mais. Entendi. E aí foi quando o meu modelo mudou completamente, quando eu comecei a recrutar mais corretores, entender qual era a necessidade deles, quais eram as falhas, qual eram as qualidades e trabalhar como essa muleta para eles, para poder fazer com que eles engrenassem e vendessem mais. Então, o corretor novo já sabia, o cara não tem experiência de venda. Então, vou ter que treinar ele com técnicas de venda inicial e tudo. Já aquele corretor que entrava aqui, que já era mais experiente, vamos dizer assim, eu tinha que fazer com que ele melhorasse os processos para ele poder vender mais. E existem vários casos de corretores que eles vendiam bem e eu colocava como meta para eles poderem duplicar as vendas, ganhar mais dinheiro. E, assim, obviamente não um mar de flores, não é do dia para a noite que isso daí acontece. Então, tem todo um trabalho, errei muito e aprendi muito. E continuo aprendendo. Isso é legal. E lembrando, gente, que quem quiser, quem for corretor aqui na Flórida, quem estiver tirando a licença, tiver o Social Security, tiver legalizado aqui, já tiver uma permissão de trabalho, pode fazer o curso de corretor e entre em contato com a gente para vir para o nosso time, entrar na WRA, ser do nosso time. Aqui dentro a gente tem alguns times e o nosso time é muito bacana. O Thiago é um cara, um líder sensacional. Se você estiver meio perdido aí, vem para a WRA, que aqui a gente tem o suporte sensacional. E é um lugar muito bom para trabalhar. A gente gosta muito, está muito satisfeito e... E se você for investidor, entre em contato com a gente para a gente mostrar toda a gama de tipos de investimento que tem na Flórida, aqui em Orlando principalmente, para a gente auxiliar você a dolarizar parte do patrimônio, fazer esse patrimônio seu gerar renda, né? Não ficar parado aqui só em dólar, você vai ter o ganho em dólar, da valorização do câmbio e também dos produtos que a gente pode apresentar para vocês, que a gente vai fazer o melhor trabalho. Isso é extremamente interessante, sobre que o pessoal no Brasil agora, os investidores, eles estão calculando o retorno em dólar mais X amount. Isso. Sabia disso? Isso é ótimo. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Valorização de dólar mais X. Isso. X%. A gente teve só agora... o dólar em si já é uma valorização. Né? Você lembra quando eu comecei, eu cheguei a vender, uma das primeiras casas que eu vendi, não foi a primeira, mas uma das primeiras casas que eu vendi mesmo, um investidor, ele comprou uma casa por 110 mil. 110 mil dólares. 110 mil dólares, exato. Tá? Hoje a casa deve estar valendo uns 500, entre 500 e 550. Nossa Senhora. Olha aí, gente. Ele trouxe o dólar 1,70. Menos de 2. Menos de 2. E ele recebe um aluguel hoje, se não me engano, acho que a casa está alugada hoje por $2.400 por mês. Meu Deus. Obviamente, ele começou alugando aqui por 1.700. Então, assim, só por esse período, a gente falando de 10 anos aí, só por esse período, eu acho que ele só com o aluguel ele já recebeu todo o retorno. Então, aquela frase que rola aí nas redes sociais meu amigo, compre a sua casa. Imóvel é imóvel. Compre a sua casa, porque a sua casa, o imóvel vai sempre valorizar. Imóvel é imóvel, não é papel. Exatamente. E, assim, a minha escola mesmo é imóveis, tá? E eu falo isso porque já investi, eu sou business broker também. Eu já investi em business no passado, eu sou apto a vender business, comercializar business. O business broker, gente, para quem não está familiarizado, é um corretor especializado em vender negócios. Fundos de comércio. Não necessariamente o prédio, mas o fundo de comércio, a isso. operação em si. Por exemplo, tem um restaurante alugado
tem um restaurante funcionando num prédio alugado e o dono do restaurante quer vender o negócio dele, quer vender o restaurante. Não tem jeito dele vender o aluguel. Ele quer vender o restaurante, ele pegava, analisava todo o restaurante e colocava o restaurante à venda. E o próximo proprietário assumia o aluguel aonde estava. Exato. Então, assim, e eu já investi em empresas também, mas não dá aquele ânimo, sabe? Entendi. Você trabalhar. É diferente. Investir em imóveis e trabalhar com imóveis dá outra pegada, sabe? Assim, eu gosto. E é um bem apreciativo, tá? Assim, até vamos dizer, como já fiz investimento em imóveis que não saíram de acordo com o que eu tinha calculado, sabe? Entendi. No final das contas, eu nunca perdi mesmo o imóvel. Mas, às vezes, a gente não recebe o retorno que espera. Isso. Mas, se eu tivesse a disponibilidade e o tempo, sabe, para poder esperar e alugar o imóvel, simplesmente deixar ele parado lá e esperar a valorização acontecer, eu ganharia o que eu queria. Era só ter um pouquinho de paciência. Né? Então, tem clientes afoitos que, assim, eles querem para aquele momento, quer alguma coisa, e eles mesmos falam pra gente depois, poxa, você tinha razão, se eu tivesse esperado, né? É verdade. Olha só o que eu não precisava ter vendido naquele momento. Ou então, alguma outra coisa assim. Então, isso sempre é bem diferente. Quando você está trabalhando com um bem apreciativo. A maior parte do lucro que vem desse tipo de bem é entre o momento da compra e o momento da venda. Exato. É o que ganha aqui nesse meio, é o que ele valoriza nesse meio tempo. Então, se você vender muito rápido, geralmente você vai ter um lucro muito, muito pequeno. E isso quando você está investindo em long term. Em long term. Assim, você comprar um imóvel, vai botar para alugar e tudo. Nós nos especializamos em comprar bem. E no final das contas mesmo, a gente compra o nosso, desde quando, em 2012, quando eu fiz o meu primeiro investimento imobiliário. Comprei um imóvel de leilão. O flip, que é aquela, para quem não sabe, a gente compra um imóvel barato, reforma e vende mais caro, nada mais é que você comprar bem. Você realiza o lucro que você teve na sua compra. Na sua compra, exatamente. Porque, pelo fato de ser um período muito curto, isso. Tá? Então você está realizando a benfeitoria que você fez na sua compra. Você comprou barato. Tá? Já quando você está investindo para o long term, que é bom também, para o long term no sentido para um longo prazo, esse próprio flip também, você pode esperar, sei lá, 4 anos, sabe, com uma média de valorização de 6% ao ano. Isso. Então você vai acumular tudo isso daí, fora o aluguel que você tenha feito, se você realmente alugou a propriedade e tudo mais. Isso. E, Thiago, fala pra gente um pouco, assim, do mercado, o que aconteceu na pandemia com o mercado imobiliário? Como que foi um pouquinho antes, o que era e na hora que começou? Legal. Não, isso daí foi, assim, desde quando eu comecei a trabalhar com imóveis, a gente sempre via um crescimento mais linear. Tá? Tranquilo, tudo. Constante. Exato, é um constante. E diga-se passagem, tá? Abrindo só um parênteses aqui, eu sempre falo, né? O real estate ele tem 2 fatores que são extremamente dependentes, principalmente aqui nos Estados Unidos. É gente e custo de crédito, custo de dinheiro. Tá? Gente, porque gente. Vou dar um exemplo aqui, uma cidade, por exemplo, que está tendo um fluxo emigratório. As pessoas estão mudando porque alguma coisa aconteceu. Teve alguma grande empresa que fechou, ou enfim, simplesmente não tem oferta de emprego, etc. Violência, etc. Tem muita gente saindo daquela cidade. Qual vai ser a tendência com o preço daqueles imóveis e do aluguel? Baixar. Isso. Ao contrário disso, uma cidade que está aflorando, chega uma empresa bombando, como aqui em Orlando, por exemplo, estão transferindo todos os executivos da Disney para os escritórios em Lake Nona. Isso. Tá? Então, qual vai ser a tendência com o real estate, né, com imóveis naquela área, tanto aluguel quanto venda? Aumentar. Vai sumir. Então, por isso, essa é a minha tese. Real estate ou imóveis, é dependente de pessoas. Esse foi o exemplo. E por que o crédito? O crédito, aqui nos Estados Unidos,
as pessoas avaliam o poder de compra de um imóvel não pelo o valor do imóvel. Então, se você é um casal, vocês fazem, sei lá, $5.000 por mês de salário, os dois combinados, $6.000. Tá? Então, quando você vai para um banco para pedir uma carta de crédito para comprar uma casa, eles vão basear o preço da casa que vocês vão conseguir comprar considerando o seu salário mensal. Eles vão dizer, não, vocês só podem comprometer 30% do seu salário. Ou seja, $2.000. Isso. E eles vão fazer um cálculo lá, dizendo, com uma prestação de $2.000, você vai conseguir comprar uma casa, vamos chutar aqui, de 400 mil. Isso. Tá? Isso considerando uns juros de 3%, que era o que a gente tinha, mais ou menos 4%, 3% antes da pandemia. Tá? Era mais para 4%, vamos colocar aqui. O que aconteceu? Na pandemia, economia devastada, os juros caiu para 2,5%. Você conseguia mortgage com 2,5%. O que acontecia? Esses $2.000 que você tinha, você conseguia comprar mais casa com isso. Ou seja, então, quando esse banco ia fazer a sua avaliação, você continuava ganhando a mesma coisa. $6.000 por mês, só poderia comprometer $2.000 por mês para a prestação da casa, só que o juros estava mais baixo. O que aconteceu? Você, ao invés de comprar uma casa no valor de 400 mil, você conseguia comprar uma casa no valor de 500 mil. 500 mil, Então, mais gente com mais dinheiro. O que vai acontecer com o imóvel naquela região? Vai subir. Valorizar. Vai valorizar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, até 2020, a gente via um movimento bem linear, sabe? Aquela curvazinha de valorização normal. Veio a pandemia. Bum! Foi aquela queda. Tá? Tipo, eu lembro como se fosse hoje, em maio, se não me engano, eu nem lembro a do dia, mas assim, eu fechando a porta aqui com o computador debaixo do braço e para ir para casa sem saber quando eu ia voltar. Era triste. Isso daí. E não só eu, mas com todo mundo. Isso foi em março, vai fazer 3 anos agora. Exato. Ninguém sabia o que fazer. Sabe? Eu tinha um fundo imobiliário que comprava casas que a gente construía, eles falavam, cancela tudo. Uma pancada de casa parada, acho que eram 5 casas paradas. Sabe? Então teve essa... Aí foi quando o governo começou a fazer esses estímulos e começou a baixar. Ficou uns 2, 3 meses parado ali, todo mundo achando que ia morrer. É verdade. E depois aí foi quando começou a liberar. Começou a liberar, sabe? Então, assim, o crédito começou a baixar, os juros. E o que aconteceu? Começou a ter esse efeito aqui. E, para agregar ainda mais, a Flórida foi um dos estados que estavam recebendo pessoas. Isso. Pessoas de Nova York, Chicago, tudo. O pessoal confinado em apartamento, vinha pra cá, pessoal. Aí foi quando, assim, a economia, além do acesso ao crédito barato, ainda tinha muita gente vindo pra cá. Eu tô me preparando para fazer uma palestra agora. Em 2012, foram 318 mil pessoas que mudaram para o estado da Flórida. Quase 1.000 pessoas por dia, que é o que eu dou esse exemplo para muito investidor. Que são, em média, 800 novas pessoas, né? Pelo menos no dado que eu vi, foi pessoas, não foi famílias, não. Né? Mas se você dividir por 4, você tem aí 200 novas famílias todos os dias vindo para cá. É verdade. Se for pegar famílias de 4 pessoas. Exato. Então, são 200 novas moradias que são necessárias na Flórida. Por dia, né? É verdade. Por dia. Então, assim, é muita gente. É muita gente. Então, a gente tá numa crescente absurda. Tá? E tem cada vez mais empresas mudando para cá agora. Por causa do custo, né? Também. Exato. Então... E, assim, existem vários fatores. Primeiro, o calor, o clima é ótimo, sabe? Existem muito baby boomers, que são esses... as pessoas que estão se aposentando, né? Tem muito uma demanda crescente de pessoas se aposentando aqui nos Estados Unidos. Eles querem vir para a Flórida. Isso. Tem os campos de golfe deles, tem tudo. Tem um clima agradável, não passa frio demais. Praias bonitas, tem tudo. Tem tudo isso. E tem muita empresa mudando para cá também. Muita empresa. Então, isso daí só ajuda. A Flórida também, diga-se de passagem, muitas vezes as pessoas não comentam, mas é um estado
não se paga o imposto de renda estadual, federal. Isso conta muito, principalmente para a empresa. Teve uma casa que a gente vendeu, ficou emblemático, assim, que os compradores, eles eram de Carolina do Norte, e eles chegaram lá, ficaram encantados com a casa, e na hora que ela viu o valor da casa imposto. E o valor que ia ficar o mortgage, que eu fiz o cálculo lá para eles, naquela calculadorinha lá certinha, a mulher olhou pro marido assim, ela ficou encantada, que ela falou assim, a gente deixando de pagar o imposto estadual da Carolina do Norte, a gente vai pagar a mortgage do ano todo aqui. Então ela deu a entrada e o resto ela financiou praticamente de graça, porque é o que ela ia economizar na mudança dela para o estado da Flórida. Mudou o endereço. Aquilo tudo que a renda dela continua a mesma, dos dois continua a mesma. Eles moram lá, mas eles estão declarando que... Não, agora eles estão morando aqui. Mudaram para cá. Mas trabalham online. São aposentados e trabalham home office. Então, ele ficou com a mesma renda. Então, recebe o mesmo tanto. Imagina quantas famílias não tiveram essa ideia. Ele comprou uma casa de $810 mil. Uau. E lá ele morava numa casa bem menor, num condomínio pior. Né? Então ele falou assim, eles acharam a melhor coisa do mundo por conta do imposto estadual. E a gente tá nessa crescente, porque a Flórida hoje é a bola da vez. Isso. É o quarto estado dos Estados Unidos já, Exato. né? Em e nesse população estudo... e em renda, eu acho também, se eu não me engano. Eu já não sei. Eu tenho que dar uma olhada. Mas enfim, assim, nesse gráfico imigratório que eu estava olhando, a Flórida está em primeiro. Isso. 318 mil pessoas em 2012. Depois vem cresceu Texas. Exato. O Texas Só é que outro. Texas, Tennessee. 2012 ou 2022? O 22, perdão. 2022. Cresceu 1,9% a população em um ano. Nossa Senhora. É muita gente. É muita gente. E a gente que está, obviamente, no lugar certo, vamos dizer. A gente constrói casas, a gente está sempre vendendo casas. Então, assim, está no lugar certo. Está fazendo o que precisa ser feito. E vendo por esse lado, a gente, só no nosso condomínio, a gente listou 4 casas em 2021, 2022. Né? Em um ano. E todas elas nós vendemos para pessoas de fora. Da Califórnia, de Massachusetts, Carolina do Norte e do Texas. Todos, a grande maioria, transferidos ou home office, americanos, vindo para cá por causa disso. Clima, valor, assim, qualidade de vida. Eu tô muito animado, tá? Com tudo, tá? Tô animado com a empresa, tô animado com a parte da construção, com os flips que a gente faz, com o desenvolvimento. Sim, porque vocês estão vivendo isso, é claro isso. A gente está há menos tempo no mercado, há 4 anos, mas a gente pegou bem esse período da pandemia, que foi difícil para a gente entender. Para todo mundo foi difícil entender, mas a gente não tinha pegado nenhum alto e baixo. Você já tinha passado por alguns lógico, mas mesmo, eu nunca tinha passado por isso. Nada tão forte, mas... E eu nunca tinha vivido na pele o efeito disso daqui que eu estou falando para vocês. Do acesso ao crédito. Porque, por exemplo, no último semestre, exatamente um ano mais ou menos, em abril do ano passado, com a queda, o juro estava muito baixo, gerou inflação, o FED começou a aumentar juros. Então, um cenário que a gente tinha positivo para a gente de 2,5% no mortgage, vamos dizer, isso daqui foi para, acho que chegou a se bater 6,5%. Aí o que é que acontece? É o inverso. Então, vocês continuavam com seu saláriozinho de R$6 mil ou $6.000, que poderiam comprometer $2.000 por mês. Então, no princípio, quando o juro estava 4%, vocês conseguiam comprar uma casa de 400. Depois baixou para 2,5%, vocês poderiam comprar uma casa de 500. Mas agora que está 6,5%, a casa que vocês podem comprar é de, sei lá, $220 mil. Entendeu? Então, isso... O poder de compra... O poder caiu bastante por causa do crédito. Então, esse exercício simples aqui, eu consigo... É um livro de real estate, praticamente. É uma aula, tá? E a gente viveu isso aqui na pele no ano passado, no final do passado. E essa era a próxima pergunta, até que eu ia falar. Que não, exatamente eu tô lendo seu papel aí. Não, exatamente isso, que era o seguinte.
como que o mercado estava até o meio do ano passado, até abril, maio, ali em junho, o Fed explodiu os juros lá para todo mundo, para conter a inflação, porque imprimiram dinheiro para caramba, deu incentivo para todas as famílias, todo mundo estava com dinheiro no bolso, consumo aumentou para caramba, juros baixinhos, inflação aumentou. O Fed subiu os juros e depois de junho, o que aconteceu daí? Depois de junho, é exatamente isso que eu estou falando. Até o fim do ano. Que os juros começou a subir. E o poder de compra das pessoas começou a cair. Porque o salário não aumentou de acordo com os juros. Então, exato. Então, assim, uma pessoa que estava buscando casa de 400 mil, eles iam conseguir comprar no máximo, com os juros atual, uma casa de 300. E, diga-se passagem, muita construtora teve problema com isso. Essas construtoras tradicionais, onde você compra um imóvel na planta. Ou seja, você chega, para o pessoal que não é familiar aqui, você chega numa construtora, num condomínio, está tudo derrubado lá, você chega na casa modelo, olha, eu quero essa casa aqui, tá? Nesse lote aqui. E eles levantam a casa em 8 meses, vamos dizer assim. Tá? Então, quando eles assinaram um contrato, os juros era 3% ao ano, eles ganhavam esse valor, tudo, não, estava lindo, a conta dava certinho. Tá? Só que, 8 meses depois, aumentou 4% de juros, ou 3% de juros. Eles não conseguiam pagar mais essa casa com o salário que eles ganhavam. O que o banco fazia? Me desculpe, mas você foi negado. Você não tem crédito para isso. Você ganha, você não consegue comprar essa casa. Exato. Daí a casa voltava para a mão do construtor. Aí voltava para a mão do construtor. Olha o efeito que isso aí causava. Porque aquela casa dessas empresas tradicionais, eles pegam financiamento para construir também. Tipo, se eles não entregarem aquela casa naquele dia, entregarem, sei lá, 3 meses depois, é custo a mais para a empresa. Tá pagando mais juros. Então, gera outro problema e são problemas em cadeia. Isso. É verdade. Outro problema também que acontece, quando essas casas, esse efeito começa a ter na frente de todo mundo, vendedores, até vendedores tradicionais mesmo. Então, moravam na casa e estavam vendendo, botando no mercado, no MLS da vida. Tá? No sistema da gente, que é um sistema único, o MLS. E começar a acumular casas lá. Lei da oferta e da procura. Vai ter uma pancada de casa lá, onde as pessoas não têm o dinheiro para comprar. Exatamente o contrário que tinha na pandemia. Isso. Na pandemia, gente, a média de dias que uma casa estava ficando no mercado não passava, sei lá, de 10 dias. Uma era semana. Muito rápido. É uma semana. E o valor era sempre vendido acima do preço daquela casa. Então era uma loucura. Era leilão. Daí em junho o juro subiu, ficou praticamente 2 meses, ninguém vendia nada. Todo mundo travou o mercado. Daí depois agora começou a voltar um pouquinho. E agora para o comprador, tá bom. Exato. Agora o comprador porque agora ele consegue negociar mais, os juros ainda tá alto, mas já tá... E o que muitos compradores hoje estão pensando é melhor comprar a casa hoje num preço bom, real, porque antes era um preço surreal. Num preço real, com juros altos, que eu posso refinanciar daqui 6 meses ou 1 ano e baixar esses juros, do que esperar 6 meses, 1 ano para comprar a casa vai voltar a subir. Os juros, na hora que os juros baixar, as casas começam a subir de novo. Então é melhor comprar com preço bom, assume aquele 1 ano ali de juros mais alto e depois baixa os juros e continua. Exato. E você sempre tem, aqui nos Estados Unidos é bom, porque você sempre vai ter a opção do refinanciamento. E não é difícil fazer o refinanciamento. Não é. Você tendo crédito, tendo renda... Comprando bem. Você consegue refinanciar bem. Exato. E aquela coisa, por mais experiência que você tenha, assim, que eu tinha, eu nunca tinha visto uma coisa assim na pandemia, lidar com juros tão baixos. E hoje, a gente está gravando esse podcast aqui, gente, hoje dia 2 de março de 2023. Os juros hoje para o estrangeiro, para o brasileiro financiar aqui, ele está ficando entre 5,80% até 7% ao ano. Sim. Porque teve uma colega nossa que fechou uns juros baixinho. Foi Todo mundo queria até lá, quem conseguiu.
abaixo de 6%, mas está entre 5% alto, 5,8% por aí, até uns 7%. Quanto mais papéis você conseguir provar que você, da onde vem o seu dinheiro, tudo, Sim. as comprovações, mais baixo você consegue o financiamento. O banco ele se sente mais seguro para emprestar dinheiro. Então, nessa altura do campeonato, a gente está assim. Então, se você pegar uns juros a 7%, na hora que ele baixar aí para 5,5%, 5,8%, já compensa você financiar. Passou de um ponto percentual abaixo do que você está pagando, geralmente os mortgage brokers falam que já compensa financiar. Pelo menos já começa a empatar, a parcela fica um pouquinho menor. Você sempre vai ter essas opções, né? Isso. Eu já fiz alguns refinanciamentos próprios também e dependendo de como for isso daí na conta, vale a pena. Geralmente eu faço o refinanciamento, ou pelo menos as vezes que eu fiz, foi ou para puxar equity de uma propriedade, puxar aquele valor que eu tenho lá parado, ou então para baixar prestações. Entendi. E na pandemia, como valorizou demais as casas, quem estava com um financiamento lá atrás, a casa dele saiu de 500 mil, agora está valendo 750, que aumentou muito os valores. E daí, então, ele aumentou o equity na casa. E daí, na hora que ele vai refinanciar, ele pode refinanciar um valor menor, ou ele pode pegar até mais dinheiro, ficar com dinheiro e empreender, fazer outras coisas. Reinvestir, faz tudo mais. E manter o mesmo valor que ele estava pagando no financiamento antigo dele. Exato. E foi esse o efeito. Foi esse o efeito da pandemia. É um aprendizado. E, no final das contas, como a gente faz as coisas tudo certinho e tudo, a gente consegue... isso é uma das características da empresa mesmo, assim. E muito do que eu aprendi, a gente é bem camaleônico nesse ponto. A gente conseguiu, obviamente, lucrar. Entendeu isso daí, lucrar. E diga-se de passagem, eu perdi algumas oportunidades também. Podia ter ganho dinheiro com isso. Que tem coisa que passou. Porque quando vamos dizer, quando bateu a pandemia, sabe? Eu podia ter terrenos que eu comprava 30 mil, por exemplo, para construir uma casa. Chegaram a me oferecer por 17 mil. Tá. Mas todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Ia fazer o quê? Eu também não sabia, nunca tinha visto o negócio. Quanto tempo vai ficar assim? Esses 17 mil vai fazer falta ali na frente ou não? O que vai acontecer? Sabia que ia acontecer, e diga-se de passagem, esse mesmo terreno, no ápice da pandemia, chegou a valer 60, 65 mil. Vai entender. Sabe? Então, assim, para você pegar uma parede e tacar a cabeça nela. Não dá para prever nada. E qual que são as suas expectativas atuais com o mercado para daqui para frente? O que você acha? Legal, boa pergunta, tá? O que você acha que os juros vai acontecer? Exato. Então, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu vou falar um pouco do cenário que eu tinha. Nos últimos 6 meses, vamos dizer, no último semestre, tá? No semestre do ano passado, foi essa queda. A gente estava em queda livre. Então, as casas falando um pouco do lado da construtora, tá? As casas que a gente estavam acumulando no mercado, elas não estavam sendo vendidas, a gente teve que começar a baixar preço e tudo. Uma casa que exatamente 1 ano atrás eu vendia por 300 mil, 305 mil, hoje eu estou vendendo por 270 mil. Isso. Então já teve um reajuste de 10%, simplesmente porque o juro subiu. Você tem ideia como é que está funcionando. Só que eu tinha baixado para 270, não estava vendendo ano passado ainda. Até que, surpreendentemente, o mortgage, né, que é a hipoteca daqui, começou a cair os juros. E desde o dia 1º, da última semana de dezembro, a gente começou a ver vendas. Então, até o dia 18, pra você ter ideia, até o dia 18 de janeiro, eu já tinha vendido do dia 1º ao dia 18, eu acho que eram 12 casas. Que estava tudo parado. Tava tudo parado. E está crescendo. A gente está na média agora de vender 2, 3 casas por semana. Legal. O Thiago, indo muito bem. O Thiago, gente, ele é sócio numa construtora e tem uma região aqui na Flórida, que é perto da cidade de Ocala, que é onde é o principal local dele hoje de construção. Então, entrega muitas casas lá. Mentira bem. O ano passado deu quantas casas lá, mais ou menos? Ano passado, em geral, da construtora, a gente entregou 208 unidades.
várias dessas foram de clientes nossos, Isso. né? E ainda tem várias outras para serem entregues agora esse ano. Daí clientes estocando lote, que é o que lá, porque vai comprando lote em preço bom, já adianta tirando as permissões de construção, para na hora que vende a outra que está sendo construída, ele capta aquele dinheiro e tem dinheiro para já startar a próxima com maior velocidade. Daí, em vez de 9 meses de construção ali, mais ou menos, 10 meses, consegue descer para 6 meses de construção. Exato. Isso é uma das coisas que a gente usa muito aqui, tá? Pelo fato da economia americana ser muito pungente, ser muito dinâmica, a gente sempre tem que atrelar um pouco do tempo nisso daí. Tá? Às vezes, se eu falar, quanto é que você faz de juros de uma casa dessa, de retorno numa casa dessa? Eu falo, 16, 17%. O cara do Brasil, que ele está acostumado a fazer 50% numa casa, aí ele fala, putz, isso é uma porcaria. Isso é muito ruim. Mas só quando que tem você que falando, atrelar o dólar. Exato, atrela o dólar e atrela o tempo também, que uma casa dessa vai embora nos 6, 8 meses. E tem liquidez, sabe? né? Tem muita liquidez. Porque no Brasil não a gente tem. tá vendendo casa hoje na faixa aí de mais ou menos 2 semanas, 3 semanas está saindo ela. Isso. E a liquidez antes da pandemia, geral em Orlando, na grande Orlando, tudo aqui na nossa área, era de 45 dias de liquidez de qualquer casa. Então, assim, gente, é muito bom ainda se você for comparar com o Brasil. Se você tiver ouvindo essa parte e se você já vendeu sua casa aí no Brasil alguma vez, quanto tempo demorou para você vender sua casa? Deixa escrito aí embaixo nos comentários qual o tempo que demorou. Aqui, hoje, uma casa ficar muito no mercado, ela fica 60 dias. Normalmente vai ficar 4 semanas, você já vai receber várias ofertas, vai de negociação para negociação. Então a liquidez é muito boa. Coisa que no Brasil você tem que pôr isso na conta. E diga-se de passagem, assim, até porque também a gente pega clientes assim, minha casa, a gente faz avaliação e tudo, a sua casa vale, sei lá, 200. Isso. Aí tem aquele cliente, não, pelo fato de ser minha, ela não... É 300. Ela, 300, tá? Porque a minha tem isso, tem aquilo outro, enfim. Essa de 300 eu não vou conseguir nem 3 anos. Então eu esperar valorizar, não é assim. E outra? Então, é aquela coisa, se a gente colocar hoje, depois de uma avaliação, você fala, não, a gente pode colocar 300, mas se na primeira semana, se nenhum corretor pediu para mostrar a sua casa, alguma coisa está errada. Isso. O preço está alto demais. Até porque, assim, o que eu observo é que aqui, se coloca uma casa alta dessa, ninguém nem vai ver. Por quê? Porque o americano, o brasileiro, ele fala assim pra gente, não, coloca 300 pra gente receber a oferta de 200. Ninguém aqui, americano principalmente, vai fazer uma oferta tão abaixo. Isso para eles é um insulto. Um insulto. As pessoas se sentem ofendidas, diga-se passagem. Exatamente. E já aconteceu comigo também, tipo, com a gente também. Cliente nem responder. Não, teve um corretor que virou pra gente e falou assim, a gente fez uma oferta, que o cliente insistiu muito em fazer uma oferta bem abaixo do valor, a gente explicou, ele falou assim, eu não vou, você tá me achando com cara de palhaço? Eu não vou apresentar essa oferta pro meu cliente nunca. Essa oferta eu nem Você apresento. está curtindo com a minha cara. Não apresento. Então, tem os corretores que... Diga-se passagem, eles nem poderiam fazer isso. Isso que o Daniel falou. Ele é obrigado a apresentar. Igual a gente recebeu várias ofertas que a gente sabia que clientes nossos não aceitariam e a gente apresentou. Tem que apresentar. Mesmo assim, tem que apresentar. E falando em valorização, a gente teve, uma semana atrás, a venda aqui, uma corretora aqui da WRA, que está no nosso primeiro podcast. A Jennifer, ela fez a venda, trouxe o cliente para comprar a casa mais cara já vendida na região de Orlando, na Central Flórida toda, por 32 milhões de dólares a casa, mais 3 milhões de dólares em imóveis. Ela fez essa venda foi fantástica, e essa venda foi do Flávio Augusto, dono da Weiser no Brasil, que foi ex-dono do Orlando City, e do time de futebol aqui de Orlando. E o bacana foi o seguinte, para falar de valorização, de construção de casa. Ele comprou o terreno por 8 milhões de reais,
isso em 2015. Demorou 3 anos para construir a casa dele. Diz ele que na conta que ele mostra aí, que ele tá em qualquer revista aí, ele gastou 95 milhões de reais. Só que naquela época, o real era 3,80 mais ou menos, 3,50 em 2015 até 2018. Ficou sempre na casa aí dos 3 e alguma coisa. Então, 95 milhões de reais. E vendeu agora, por causa da valorização de dólar, que a gente tem que colocar isso na conta. Sim. Deu 190 milhões de reais. Ele dobrou exatamente o patrimônio. Em menos de 10 anos. Em 3 anos. Em 6 anos. 6 anos. Desde a compra, né, do lote até agora, porque ele não gastou tudo também lá na compra. Não, é verdade. E obviamente, tem que calcular o preço, assim, o preço da casa. Por exemplo, demorou 3 anos para construir. Mas a negociação do preço foi feita antes. 3 anos antes. Então, se eu colocar, não, beleza, eu investi X, 6 anos depois, eu dobrei meu capital. É assim, surreal. É muito 10 bom. anos já é surreal, imagina. Imóveis, assim, eu respeito todas as indústrias, tá? Tecnológica, turismo e tudo, mas assim, eu desconheço. Vou colocar assim, imóveis talvez nem seja a melhor maneira de você enriquecer e ficar rico, mas assim, a curva não sem dúvida, eu não tenho dúvida disso, daí é a melhor forma de você perpetuar a riqueza. Eu sempre falo isso, a melhor forma de perpetuar a riqueza, imóveis. A grande maioria dos milionários, tudo, eles chega um momento que não tem jeito dele deixar o dinheiro só na bolsa. Exato. Eu acho eles começam a investir em imóveis. Compra fazenda, compra tudo. Tudo no mundo, que é dinheiro, que valor, tudo. Parece 70% de toda a riqueza do planeta está imobilizado. Está em imóveis. Em terras, prédios comerciais, casas, e aí vai. Sensacional esse dado. Imagina só. 70%. É muita coisa. Muito bacana, muito bacana. E para manter o mercado, para manter as coisas que você está fazendo, você acha que hoje um bom investimento aqui, mais rentável do ponto de vista imobiliário, seria as construções ou compra para aluguel? O que você... tudo depende da pessoa. Da pessoa. O que ela vai querer. Tá? Se você falar que eu quero dar um giro rápido, quero ficar crescendo o dinheiro, tudo. Hoje, devido ao fato de que a gente tem uma operação bem enxuta e como é que eu falo também, ela é rápida, tá? A construção é melhor, porque a gente consegue escalar isso daí. Então, a construção, você comprar um lote, construir uma casa e vender e ficar repetindo isso daí, na minha opinião, hoje está sendo a melhor opção para você crescer o seu capital. Mas eu faço isso para mim também. Porém, a nível pessoal, eu gosto muito do aluguel. Então, eu tenho essa sempre que eu posso, a gente faz algum investimento imobiliário para botar a casa para alugar. Eu e minha esposa. A gente não acredita muito na aposentadoria do governo, do INSS e tudo, não. Eu prefiro... Realmente, eu duvido muito que eu vou haver 30% do dinheiro que eu estou contribuindo hoje no meu imposto de renda. Sabe? Exatamente. Tomara que eu viva muito. E nos Estados Unidos tem uma cultura grande de investir em outras coisas para garantir a aposentadoria. Exato. Porque o governo paga muito pouco, né, pela aposentadoria. Quem aposenta só pelo Estado recebe muito pouco. E diga-se de passagem, a Previdência Privada é um problema mundial, tá? O Brasil está com o mesmo problema lá. Só vai piorar. Todos os países têm. Isso. Sabe? A população está envelhecendo. Então, isso daí é uma coisa que me motiva a investir em imóveis. E, além do mais, tem a valorização e tudo. E aqui nos Estados Unidos, eu acho que todo país do mundo tem isso também, existem muitos benefícios fiscais para o investidor imobiliário. Entendi. Que é um outro podcast. Exatamente, é interessante mesmo. Sabe? Onde a gente consegue economizar. Porque, assim, muitas vezes não importa o quanto você faz de dinheiro. Importa mais do que quanto você keep, quanto você mantém. Mantendo o dinheiro. E fica a dica para a Sofia também, falar no negócio financeiro, dá para ela. É verdade. Porque realmente o
que importa mesmo é quanto você fica no seu bolso mesmo, para você poder reinvestir. E o governo aqui incentiva muito você reinvestir na empresa, fazer a empresa gerar dinheiro e ela te incentiva a pagar o imposto, mas ela te dá muitos benefícios naquele imposto também. Então, você pode deduzir muita coisa no imposto. Cara, é muita coisa que dá para deduzir. A gente ainda está aprendendo isso, estamos nos nossos primeiros impostos de renda ainda como green card holder, assim, então tem muita coisa para aprender, mas tem, cara, é um oceano de coisas que dá para fazer. É ótimo. Imóveis você tem muitas manobras, vamos dizer, muitas maneiras de elisão fiscal, onde você consegue economizar bastante. Tá? Assim, basicamente, no papel, o imóvel alugado, se você tiver financiado e tudo mais, ele vai dar prejuízo fiscal. Entendi. No papel. Na prática, não. Na prática, não. Ele dá o lucro. Dá o lucro. É legal. Tá, então você calcula tudo isso aí e quando você começar a acumular e escalar, lá na frente, você vai ter, principalmente quando você está falando de aposentadoria, né? Daqui a 30 anos, quando esse imóvel estiver quitado, vamos dizer assim, ele vai entrar limpo no seu bolso. Entendi. Esse dinheiro. É verdade. Legal, muito legal. Agora, então, qual que é uma mensagem que você pode deixar para a nossa audiência, para o investidor que está vindo para a Flórida, principalmente nesse momento conturbado no Brasil, que todo mundo está vivendo, já viveu, tem muita gente hoje tirando dinheiro do Brasil e procurando a gente. Né, exato. E engraçado que essa semana eu fui para uma palestra lá do Ricardo Amorim, e ele fala justamente isso. Tipo, não é seguro manter o seu dinheiro em uma moeda só. Isso. E ele fala, se eu tivesse que escolher uma moeda só para poder botar meu dinheiro, era o dólar. Essa pergunta eu foi filmei essa parte ele falando. Exato. Então, assim, primeiro, se eu tivesse que fazer, fizeram uma pergunta, qual era a moeda que você colocaria o seu recurso hoje? Ele, tipo, se tivesse que escolher uma. Dólar. Sem dúvida o dólar. Tá? Mas logo em seguida ele falou, e mesmo assim não é bom ter uma moeda só. Isso. Então, hoje, para o brasileiro, é muito acessível fazer investimento aqui. É simples. É simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. Prático. Você tem ideia, existem imóveis, assim, você pode investir num terreno de $30 mil. Tem terrenos até mais baratos que isso. A gente tem clientes que a gente nem conhece pessoalmente, que procuraram a gente, compraram terrenos e já vai começar a construir. Exato. Nem tem visto para vir para cá ainda, não tem nada assim, e foi super rápido. Já tem a empresa dele aqui, já tem o lote dele aqui, já vai fechar. Tem investimento de $20 mil você pode fazer assim, que vai ficar girando, sabe? Então dá para conseguir fazer aos pouquinhos isso, obviamente. Para quem está escutando a gente, talvez, $20 mil é muito, eu entendo, mas assim, pode ter muitas coisas mais baratas ainda. Sabe? Mais baratas que você pode ir fazendo investimento aos poucos e vai crescendo. Da região, verdade. Melhor de tudo é dólar, tá? E esse dinheiro aí vamos dizer, é muito mais seguro do que você manter no real. No real. Que se subir um imposto lá, aumentar um IOF, aumentar alguma coisa... Só uma continha desse exemplo desse meu cliente. Ele trouxe o dólar para cá a 1,70. Se ele tivesse deixado no banco esse dinheiro, já compensava. Hoje dólar 5 já compensava. Se você for colocar isso daqui nesses 10 anos, se você for dividir... Triplicou. Ele triplicou. 300% em 10 anos. 30% ao ano. Isso. Só na moeda. Na moeda. Apenas na moeda. Na conta corrente. Na conta corrente sem ganhar jurinhos de nada. Né? E se deixar na conta poupança também, que é tipo uma poupança daqui, vai ganhar nada também, que vai ganhar 0,3 ao ano. E olha lá. Exato. Mas assim, esse é o recado que eu teria que dar. Sabe? Enfim, independente que seja imóvel, tá? Obviamente, imóvel, na minha opinião, como eu já falei, é a melhor opção. Mas só em fazer algum investimento em dólar seria importantíssimo. Imóveis, obviamente, com todo o nosso expertise, do que a gente já faz aqui no nosso hub, vamos dizer assim.
seria a segunda melhor opção, vamos dizer. Legal. Foi ótimo. Ó, adoramos. Quer perguntar mais alguma coisa, Fê? Não. Então, Thiago, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast até aqui, que ficaram aí, escutaram, pularam umas partes, voltaram outras partes. Mas muito obrigado a todos vocês. Faz. Ainda mais longo assim. É mesmo? Quanto tempo a gente tá aqui? Eu nem marquei. Deu 1 hora agora, tá batendo 1 hora. E outra, gente, deixem perguntas aqui nos comentários de dúvidas que vocês tiveram até com esse papo ou de outras coisas que vocês querem que a gente chame o Thiago para falar. E aí a gente vai estudando e vai trazendo ele mais vezes aqui para conversar com vocês. Vai ser um prazer. O Thiago vai ser uma figurinha fácil aqui, o nosso broker. Tem muita experiência, vamos trazer mais um monte de gente. Muita coisa mas direto a gente vai recorrer a ele para mostrar como que são as coisas aqui, para ensinar para todo mundo que está acompanhando. Perfeito. Então você que é corretor, venha trabalhar na WRA, e você que é investidor, venha investir o seu dinheiro aqui com a gente. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado.